Olá, fãs do melhor basquetebol do mundo, bem-vindos a mais um Triplo Duplo, o vosso videocast em português sobre a NBA. Eu sou o Márcio Martins, do 725. Como habitualmente, estou aqui com o Cláudio Landim, do NBA Fãs Portugal. Olá pessoal, tudo bem? Também do NBA Fãs Portugal, o João Costa. Boa noite, malta, vamos lá. E o Flávio Silva, do Fórum NBA Portugal. Olá pessoal. Neste episódio do Triplo Duplo vamos falar dos Bulls, que parece que precisam de ir à bruxa, continuam com lesões, a ser assolados por lesões. Vamos também falar do regresso iminente de Paul George e o futuro dos Pacers nesta temporada, da candidatura de DeAndre Jordan a jogador defensivo do ano, e vamos ainda também, a propósito do DeAndre Jordan, não está fácil dizer este nome, vamos também falar de alguns postos jovens, alguns postos emergentes e que estão a surgir, uma nova geração de postos que está a surgir na NBA. Como sempre, para terminar o programa, vamos ter o habitual UAU da semana. Já sabem, o e-mail para deixar sugestões, perguntas, temas que queiram ver discutidos aqui no programa é tripleduploportugal@gmail.com. Nós temos estado a receber, nós falámos na semana passada daquela sugestão do Daniel Gomes de termos alguns de vocês no programa, temos alguns dos nossos espectadores entrarem em direto aqui connosco e a participarem no programa. Nós dissemos que seria, portanto, ou neste triplo duplo ou no da próxima semana, portanto, neste não será no da próxima semana, portanto, podem continuar a enviar os vossos e-mails. Já recebemos vários e-mails de vários espectadores que querem participar e que a dizer o que é que gostavam, sobre o que gostavam de falar. Portanto, ao longo da próxima semana podem continuar a enviar. Nós vamos selecionar dois, vamos entrar em contato com dois de vocês. Desculpem. E então no próximo programa iremos ter então essa participação especial de dois dos nossos seguidores. Passando ao primeiro tema, Chicago Bulls parece que têm que ir à bruxa, parece que estão enguiçados depois da lesão de Derrick Rose. Agora foi Jimmy Butler que se lesionou no cotovelo e vai estar de fora entre 3 a 6 semanas. Portanto, mais uma lesão importante, mais um jogador do 5 inicial dos Bulls, um dos melhores jogadores da equipa, a perder tempo significativo e numa fase decisiva da temporada regular. Costa, como sempre, inevitavelmente, Bulls, temos que começar por ti. Estes Bulls precisam de ir à bruxa? Precisam, porque isto já são uns poucos de anos assim e acontece sempre estas coisas. Na terça-feira os Bulls jogaram pela primeira vez sem o Jimmy, o Rose e também o Taj, que está de fora, e ganharam, por isso se calhar não há problema. Não há problema. Mal na terça, não é? Não há problema. Não, a verdade é que os Bulls têm uma equipa bastante profunda, mas este mês de março vai ser um mês muito difícil para a equipa. Não nos podemos esquecer que estamos a falar do Jimmy e do Rose, que são duas das três principais peças ofensivas da equipa. E isto é uma ausência que vai, obviamente, marcar uma fase, como tu disseste, é decisiva. E os Bulls vão, neste momento, em vez de se candidatar a chegar com uma candidatura assumida, não a alcançar os Hawks, que já estão muito longe, mas pelo menos a tentar garantir o home court, pelo menos até à final da conferência, vão tentar garantir home court primeiro na primeira ronda, ou seja, tentar ficar no mínimo no quarto lugar. O jogo de terça-feira foi um jogo importante em relação a isso, mas eu também estou a olhar para isto como uma oportunidade, estou a olhar para isto como uma possibilidade dos Bulls poderem olhar profundamente para a sua equipa. Eu já disse isto a semana passada quando estivemos a falar. Acho que isto é uma oportunidade para alguns jogadores menos utilizados poderem mostrar ao Tibbs, e nós sabemos que o Tibbs é um treinador
que tem alguma dificuldade em confiar em jogadores para entrar na rotação e jogarem minutos. Quando ele confia, já sabemos que eles jogam 40 minutos, se for preciso, mas até se serem de confiança é difícil. E esta altura vai ser importante para estes jogadores. E já tem sido importante para um, que é o Tony Snell, que é um jogador que aproveitou algumas ausências e está a ter minutos. E está a ter minutos e está a aproveitá-los. Ele desde que entrou na rotação de forma consistente, ali no início de fevereiro, ele está a dar importantes contributos defensivos e está a lançar 51,7% da linha de 3 pontos. O que é realmente impressionante para um jogador que está a surgir aqui do nada. Eu desconfio que ele não vai conseguir manter este nível de produção, mas é um jogador que entrou na rotação e que está ali pronto. E isto pode acontecer em termos de positivo para os Bulls com estas ausências, que é, quando os outros chegarem, existe mais um ali para usar quando for preciso. O Mirotic também tem tido mais minutos e mais experiência e tem contribuído com o Kemp nos últimos jogos. Tem tentado com a mão quente. Eu atribuo isso. Ele teve subidas e descidas durante a época. É um rookie. Era normal. E ele neste momento está numa fase bastante boa, está a aproveitar, está a ter mais minutos. E isso também poderá ser importante para ele, para a confiança. O Aaron Brooks, tal como o Mirotic, tem tido bastantes minutos, apesar de não conseguirem um contra um defender um pino, mas tem tido as suas contribuições ofensivas e tem sido importante. E o Aaron Brooks está a ser um jogador importante, embora não consiga defender muito bem, vai ser um jogador importante em termos ofensivos. Falta aqui um jogador extra, que é o Doug McDermott, que é um jogador que teve lesionado e perdeu um bocado o comboio e pode usar isto também para ganhar alguns minutos. Estas ausências, isto quer dizer que a equipa vai dar um passo atrás. Eu também disse a semana passada que eu estou aqui a ver um ponto positivo na equipa ao andar para a frente, mas eu continuo a não achar que esta equipa, tendo em conta estas ausências nesta fase decisiva e a entrada para os playoffs, eu não estou a ver esta equipa na sua máxima força e vai ser muito difícil. O Noah está outra vez bem, mas eu estou a ver um caminho muito, muito difícil para os Bulls. E apesar de eu ver pontos positivos nesta fase, a época dos Bulls começou com expectativas, mas sabia-se que havia muitas falhas e essas falhas apareceram e eu acho que as coisas, não sei se os Bulls têm o que é preciso para ir longe, vão fazer o seu caminho e vamos ver o que é que vai acontecer nos playoffs. Eu vou aproveitar essa deixa. Flávio, achas que os Bulls, com estes percalços pelo caminho e estes para-arranque ao longo da temporada, como é que vês o futuro dos Bulls nos playoffs? Achas que vão ter o que será preciso quando chegar nos playoffs para ir longe? Eu acho que o que podemos aqui destacar principal é isso, é que o João também falou aí bem, que é uma forma de dar aos outros jogadores que têm até aqui tido menos minutos um período para progredirem e estarem com um ritmo competitivo mais elevado do que teriam sem estas lesões que tiveram agora. Isso também pode criar depois mais algumas dúvidas em termos de, não que a qualidade dos dois que estão de fora, os dois principais, o Rose e o Butler, sejam dúvidas para o treinador, mas é sempre melhor ter 4 opções do que 2, digo eu. E neste caso acho que pode ser por aí que os Bulls possam vir a beneficiar disto. Mas é sempre aquela química que a equipa tem, que vai ganhando ritmo, vai ganhando as movimentações habituais com esses jogadores, que aqui acabam por se perder durante um tempo, mas que certamente com a qualidade deles será compensado e a equipa vai equilibrar novamente. E acho que há que, durante o período que eles estão de fora, tentar aguentar o máximo, e tiveram esta vitória que foi muito importante sem essas duas peças principais. Acho que os Bulls, ao contrário do que aconteceu na temporada passada, em que tiveram muitas lesões, mas não tinham uma equipa tão completa como se calhar têm este ano, ou tão equilibrada, e acho que este ano podem beneficiar mais da equipa, do rol de jogadores que têm, nesta perca destes dois jogadores. Toninho, e tu? Achas que estás a vê-los a ir longe nos playoffs? Assim? Eu acho que o que mudou aqui é que os Bulls dependiam deles, na minha opinião, para chegar às Eastern Conference Finals ou às finais, porque tinham talento e tinham armas e matéria-prima suficiente para chegar lá. Eu acho que os Bulls agora precisam de um acidente, ou precisam que alguém faça trabalho sujo por eles,
ter um bocadinho de sorte, porque todas as equipas precisam de sorte para chegar muito longe. Mas nós vimos, por exemplo, o Miami, que só com talento e com matéria-prima, com mais ou menos saúde, ou maiores tropeções, ia chegando lá porque não tinha grande concorrência. Neste caso, os Bulls é exatamente a mesma coisa. Nós, no princípio da época, muitos de nós dávamos os Bulls como favoritos, com o à parte ou com o asterisco de que o Rose precisava de estar saudável. Entretanto, o Rose, o Noah, entretanto, o Noah parece que já está bem, só que caiu o Butler. E honestamente, se fosse uma questão de olhar para o Oeste e fazer roleta russa e ver quem calha, eu acho que estes Bulls aqui têm um azar dos Cavs estarem a ganhar ritmo certo, na hora certa, porque víamos que era uma conferência competitiva e com os Wizards e com os Toronto haviam equipas que pareciam que estavam a dar muito boas indicações no princípio do ano, mas essas equipas neste momento estão com mais problemas do que os Bulls, porque têm praticamente toda a gente a ajudar e não estão a conseguir carburar. Os Bulls pelo menos temos a percepção que não tem lá toda a gente, o que pode ser um boost em termos de confiança para os playoffs. Agora, olhando para esta equipa, se estão apuros, não. Os Bulls vão ganhar jogos na época regular. Também, se não ganharem, não é nada de anormal, nem é nada de grave, porque cair, jogar contra as equipas que vêm todas do quarto lugar para baixo, podem ser um perigo, mas acho que os Bulls, se perderem, é mais por demérito do que por mérito o adversário. Entretanto, é como eu digo, é tentar ver se calham ali numa bracket em que não apanhei os Cavs tão cedo e esperar que os Atlanta Hawks se arrefeçam um pouco e não se surpreendem tanto como estavam-se a surpreender até agora na época regular. Pois olha, eu, da minha parte, eu acho que infelizmente este não vai ser o ano dos Bulls. Poderia ser o ano dos Bulls no início da época, seriam provavelmente e eram a equipa em que eu apostava no Oeste. Falaste dos Cavs, no início da época, as duas equipas que eram, acho que eram quase unanimemente as duas favoritas eram os Cavs e os Bulls, com a ressalva que os Cavs precisavam de tempo para construir a equipa e isso não aconteceria provavelmente logo no primeiro ano. E os Bulls eram a equipa já mais formada, mais preparada e que já vinha com esse trabalho feito de trás. Eram a equipa mais profunda do Oeste, provavelmente, era uma das equipas mais profundas da liga. Tinham provavelmente o melhor plantel que o Tom Thibodeau já teve à disposição. Este era o ano em que eu acho que os Bulls poderiam de facto atacar o título, contando com toda a gente saudável, que infelizmente não estão a ter. Nunca tiveram toda a gente saudável na temporada regular, para além de, já falámos do Rose, do Butler. O Noah também andou sempre aos altos e baixos, nunca teve uma temporada constante, também por culpa das lesões, o Gibson igualmente. Portanto, acho que entraram neste ano com a melhor equipa que já tiveram nos últimos anos, mas infelizmente e por culpa das lesões não será o ano deles e eles não vão chegar aos playoffs com tempo, não lhes vai restar tempo para ganhar o entrosamento necessário. E eles estão a fazer o percurso contrário ao que está a acontecer, por exemplo, aos Cavs. Os Cavs estão a fazer o percurso ideal em que começaram mal, mas estão agora a ganhar balanço na altura ideal, estão a construir a equipa e estão a ficar cada vez mais sólidos e estão a olear a máquina para a altura necessária. Vão chegar aos playoffs com a máquina muito mais oleada que os Bulls, por exemplo. Os Bulls acho que não vão ter tempo para olear a máquina, infelizmente. E tem uma série. A primeira série é a série de aquecimento sempre no Oeste, é a série de descanso, praticamente. Tem 6 jogos, vá. Tem 6 jogos. Mas eu acho que só para os Miami. O resto não. Não vai ser. Eu acho que assim, eles só os playoffs, eles não, o Butler vai ficar de fora quase até ao fim da temporada regular, o Rose idem, e só depois com a primeira ronda, mesmo que vão ganhando, que vão melhorando série para série, e vamos ver até que série é que vão, mas acho que não vão ter tempo para construir uma equipa sólida que precisavam para ir até ao fim, para ir até às finais. Portanto, infelizmente acho que não. Acho que não vai ser o ano deles. Eu concordo. Eu só queria fazer uma adenda que é relacionada com isto, mas não é exatamente isto. O Butler caiu.
e está já toda a gente pronta para apontar o dedo ao Tom Thibodeau e dizer que ele usa muito os seus jogadores, ele usa muito o Butler e o Butler lesionou-se. O Butler lesionou-se numa pancada, num traumatismo. O Butler não lesionou-se por jogar muitos minutos. O Rose não rebentou um menisco por jogar muitos minutos. O Rose rebentou um menisco por fazer um cut, uma coisa que os jogadores da NBA fazem sempre. Eu estou a dizer isto porque, junto com um assunto que é Bulls e lesões, vem sempre a utilização que o time de Tom Thibodeau usa muito os seus jogadores. A gente tem essa noção, mas calma. Os Bulls ano passado tinham 3 jogadores acima dos 35 minutos. E um deles era o Luol Deng, que só fez um quarto da época. Os Pacers, que são uma equipa que costuma ter isso mais equilibrado, tinha 2 também. O Jordan, ao longo da carreira dele, fez sempre 37 minutos para cima. Tirando quando teve lesionado e quando já velhote foi para os Wizards, mas eu nem conto os Wizards como carreira do Jordan. Não quero saber. Nem tu nem ninguém. Ninguém conta aquelas. O LeBron James está a fazer nesta época, pela primeira vez, menos 37 minutos por jogo. O Duncan, nas 6 primeiras épocas que esteve na NBA, fez de 37, 36 para cima. O jogador, e o Duncan jogava para o Popovich, que toda a gente diz que já eram jogadores e tal. Os treinadores pudessem, jogavam os seus melhores jogadores 48 minutos. A verdade é esta. O Tom Thibodeau está a ser massacrado ao longo das épocas por causa dos minutos, e é uma coisa normal. Os melhores jogadores, sobretudo os mais jovens, têm que jogar. E ao longo da liga sempre aconteceu isso. Os jogadores não ficam no banco, não fazem médias de 30 minutos por jogo. Os jogadores estão ali para jogar, jogam. E isso não tem nenhuma relação, exceto o fato de ser mais provável lesionar porque está lá dentro do que está sentado no banco, mas a relação da utilização, e quando o pessoal diz utilização excessiva, eu discordo. Um jogador jogar 37 minutos para mim não é utilização excessiva. Os meus jogadores estão para jogar lá dentro e aguentam isso. Do jogador, isso não. Depende do João. Eu também jovens jogadores, foi isso que eu estou a dizer. O Jimmy Butler jogar 37 minutos não é excessivo. O Paul Gasol jogar 37 minutos é possível. Mas o Paul Gasol não está a jogar 37 minutos. E a verdade é que o Paul Gasol está a mostrar que pode jogar 35. João, mas a questão do Thibodeau tem a ver com a fama também, portanto, não é só por dentro do campo. Tem a ver com o facto de ele ser daquelas pessoas que leva os treinos a sério, não é daqueles que passa a época toda. Posso dizer uma coisa com a Isso é mais um mito. O Tom Thibodeau nunca faz scrimmage, nunca faz treinos de conjunto. E o problema é que e na temporada por descansar. As equipas praticamente não têm tempo para treinar durante a temporada. Mas a questão é, isto é por filosofia. Isto é por não é por uma questão de não ter tempo, é por filosofia. Ele descansa não fazendo os treinos intensos. Ele faz sets nos treinos. Ele não costuma fazer scrimmage. Ele põe os jogadores ali a dar. Eu aí tenho que discordar um bocadinho de ti em relação a isso, porque não nos vamos alongar muito neste tema, senão vamos perder a primeira parte toda só com este. Podemos discutir isto num programa futuro, mas eu acho que o Thibodeau às vezes pensa um bocadinho no imediato e esquece um bocadinho do longo prazo e de guardar os jogadores para fases mais avançadas da temporada. Estou a falar sobre mitos que existem. Por exemplo, os mitos os mitos dos treinos. Isso é mito. Isso não é verdade. Isto é dito da população. Não é, eu não acho que não seja. Uma parte é mito, ou seja, a dimensão não é tanto como as pessoas dizem, mas eu acho que ele faz um bocadinho isso. Ele deveria, se calhar, jogadores que ele deveria utilizar menos minutos. É o que o Popovich faz, sacrificar se calhar algumas vitórias na temporada regular para um bem maior depois mais à frente. Mas podemos discutir isso num outro programa, falar só especificamente sobre isso. Agora, a propósito de lesões, vamos passar para outro, queria passar para o tema seguinte e para outro jogador que está na iminência de regressar, já está a treinar com a equipa a 100%, que é o Paul George. Os Pacers também, que tiveram sem o seu melhor jogador ao longo de toda a temporada e que vão provavelmente tê-lo agora na reta final da temporada regular e depois nos playoffs, se apurarem para os playoffs. Se os Pacers se apurarem para os playoffs e provavelmente
o máximo que podem conseguir é o oitavo lugar, embora o sétimo não esteja fora de. Estão ali Sétimo. Os Pacers podem chegar ao sétimo. Sim, Fácil. então os Heat. Sétimo ainda está. Portanto, está ali o sétimo e o oitavo lugar em disputa, Uhum. mas tinha mais piada se os Pacers ficassem em oitavo, porque teríamos um duelo inédito e muito interessante e algo que nunca aconteceu, que seria o primeiro e o oitavo do ano passado. Este ano seria o oitavo e o primeiro. O ano passado tivemos Pacers, Hawks, os Pacers em primeiro e os Hawks em oitavo, e agora iríamos ter o mesmo duelo na primeira ronda, mas com os papéis invertidos, com os Pacers em oitavo e os Hawks em primeiro. Portanto, seria interessante de ver. Mas o que eu vos pergunto, Landinho, posso começar por ti, é: Paul George regressa, obviamente não vai regressar a 100% e precisa de tempo para voltar ao nível habitual, mas estes Pacers podem ser uma equipa perigosa nos playoffs com o Paul George. Se apurarem para os playoffs, chegando lá, podemos ter os Pacers a fazer uma gracinha. Mais uma vez, é bater na tecla do Oeste. No Oeste é possível até certo ponto. E isto tem crescido, por acaso, tem crescido. Eu há 3 semanas que ela dizia: não, isto chega à primeira ronda e são despachados. E o meu problema mesmo é esse. Eu acho que eles vão ser despachados com mais ou menos dificuldade, por terem especialmente o azar. Atlanta e os Cavs não. Os jogos são uma equipa brigona, uma equipa que faz o trabalho sujo, ganha jogos no trabalho sujo, e que o talento às vezes é. A falta de talento, neste caso, é um bocadinho disfarçada com o facto de eles ser uma equipa unida e os roleplayers se agigantarem, mas não. No ano passado. Exato, como no ano passado. Mas no ano passado até tinham matéria-prima. Essa é que é a questão. É porque no ano passado eles tinham matéria-prima. Tinham David West a um muito melhor nível. Tinham o Roy Hibbert, que, pá, embora as pessoas chamem-lhe overrated, ou seja o que for, é um jogador que vai contribuir sempre, e especialmente contra Miami. Nós sabemos aqui que o Roy Hibbert costuma fazer contra a Miami. Foi um jogador que conseguiu o contrato que tem, especialmente por causa das séries contra Miami. Sim, nós tínhamos o Paul George. Não são os Miami a concorrência. Não são. Exato. Sim, não são os Miami. E este ano aqui não são os Miami, mas são os Cavs. Só que os Cavs não estão a defender com o Chris Bosh a 5, nem. Este ano já há Exato, este ano já há Mozgovs. Este ano aqui já as equipas estão mais preparadas para o estilo de jogo que os Pacers estão a ter. E assim, se o Jordan voltou e não ganhou o título ou chegou às finais, eu não acredito que seja o Paul George, depois de ter partido a perna em 2 no verão, que vai mudar isso. Até acho pelo contrário, que inserir uma peça tão grande, porque a equipa vai ter que girar à volta dele no ataque, tão perto dos playoffs, acho que vai fazer o sentido contrário, e acho que eles, em vez de ganharem a primeira, em vez de terem isto tudo encadeado e chegarem aos playoffs quentes e sabendo qual é o papel e aquilo que vão fazer, acho que é ao contrário, que é: pá, o que é que este gajo está aqui a fazer? Como é que chegamos à volta dele? Até porque há muitos jogadores, ou alguns jogadores, o Stuckey, por exemplo, jogadores importantes na rotação que nunca jogaram com o Paul George e não estão habituados a ter esse tipo de papel, e que vão se perder. E depois não há Lance Stevenson a fazer as tarefas defensivas que havia no ano passado. O David West está muito abaixo do que aquilo que estava. Ou seja, se ganhassem uma série, que vai ser contra vamos rezar que eles não apanhem já os Cavs na primeira série e que os jogos tenham algum percalço ou uma coisa do género, ficava muito surpreendido se ganhassem. Mas não parece que hajam surpresas no Oeste, e acho que vai ser um time muito retilíneo, e as primeiras 4 equipas bem classificadas, com mais ou menos dificuldade, vão chegar à segunda fase, e os Pacers, se chegarem lá, não fogem do mesmo. Eu esqueci-me só para, antes de passar a palavra, eu esqueci-me só de indicar no início: este tema do regresso do Paul George e dos Pacers foi-nos sugerido no e-mail pelo JSC, que nós não sabemos o nome dele, ele não assinou, ou melhor, assinou apenas com as iniciais, com os melhores cumprimentos, JSC. Portanto, foi uma pergunta do JSC. Será que o John Stockton vê o nosso João Jorge José, seja lá quem fores, obrigado pela pergunta. Flávio, respondendo à pergunta, os Pacers, onde é que os Pacers podem chegar, ou não vão chegar a lado nenhum? Bem, Primeiro, eu acho que apuram-se para os playoffs, e nos playoffs passam da primeira ronda? sim, eu acho que os playoffs acho que é praticamente, não digo garantido, mas acho que é muito expectável que consigam atingi-los. Agora, mais do que a primeira ronda, não vejo.
sinceramente, porque acho que é aquilo que também se falou. Ele tem uma equipa, se ele regressasse com uma equipa que já tinha as rotinas dele, agora esta temporada temos uma equipa que perdeu o Lance Stevenson, que era um jogador importante, e que ele entrar numa equipa que já tinha rotinas com ele é uma coisa, agora regressar sem o ritmo competitivo de uma época inteira e encaixar logo, eu acho que será difícil, até porque quando a equipa tiver a passar por dificuldades no jogo, de certeza absoluta que vai cair sobre ele e ele pode não estar à altura por esse motivo de estar a regressar agora, não ter a forma que se calhar é esperada ao nível competitivo de uns playoffs. Eu acho que a equipa neste momento iria-se focar nele à mínima dificuldade e ele pode não estar à altura disso e isso pode ressentir e causar más prestações, e é por isso que eu acho que ele que não vai ter aquele impacto que causa a sensação dos Pacers passarem na primeira ronda. E se apanhar, deixa-me só acrescentar, se apanhar os Cavs na primeira ronda, eu aposto que o LeBron aproveita-se do facto e faz um brilharete na primeira ronda em cima do Paul George. Não, mas é que eu acho que eles vão, como sendo a figura referência da equipa, apesar de tudo, lesões, eles vão certamente recorrer. É sempre assim que acontece, quando a equipa está aflita, bola naquele e ele há de fazer alguma coisa. O problema é quando não temos um jogador que fez uma temporada inteira, que vem numa lesão gravíssima e que acho que pode sempre... Sem lesão, sem rotinas, sem referências ofensivas à volta, o LeBron cheira sangue. Sozinho. Ele sangue na água, ele cheira essas situações. Tem tudo para correr mal. Eu acho que ele assumir essa posição neste momento tem tudo para correr mal. É essa a minha convicção para eles não conseguirem. Eles não têm muito mais gente para assumir essa posição. O Paul George regressando, a questão é como vocês dizem, ele vai assumir esse papel e não vai conseguir assumi-lo ao nível que o fazia antes. Porque os Pacers continuam uma equipa muito semelhante ao que eram. Eles continuam com uma boa defesa, apesar de tudo, estão com a 7ª melhor defesa, estão no top 10 das defesas, portanto já não é aquela defesa de histórica que foi no ano passado. Mas o rim protection do Roy Hibbert é muito importante. Continua lá. Só isso. Exatamente. Eles continuam com uma boa defesa, mas continuam também com um péssimo ataque. Eles estão com o 26º ataque da liga, portanto continuam a ser um dos piores ataques. E com um problema de base ainda. Com o problema depois também do Paul, ainda não tiveram o Paul George este ano, não vão ter o Paul George ao melhor nível este ano, ele vai regressar. Eu acho que o problema dos Pacers vai ser o mesmo problema, um problema semelhante ao dos Bulls, que é, eles não vão ter tempo nem para entrosar a equipa com o Paul George, nem para o Paul George recuperar a sua forma e ficar a 100%. Portanto, não vamos ter o Paul George, o melhor Paul George, o Paul George da época passada, e não vamos ter a equipa com tempo também para olear a máquina com o Paul George. Portanto, para chegar aos playoffs, eu acho que sim, acho que chega, e chega mesmo sem o Paul George. Eles têm estado a melhorar. Eles nos últimos 10 jogos estão com 8-2, com um recorde de 8-2, portanto eles têm estado a subir e a melhorar ao longo da época. Também começaram com muitas lesões, tiveram o George Hill, o David West, teve toda a gente lesionada, agora só falta o Paul George, foi toda a gente regressando e a equipa foi melhorando, mas acho que chega para ir aos playoffs, claramente, mas acho que lhes vai faltar depois. Vai faltar tempo e peças e talento para ir longe, e provavelmente ficam logo se apanharem. Eu gostava de ver, e seria muito interessante, o duelo com os Atlanta, mas acho que não o passam, não ultrapassam. O ano passado os Atlanta faltou-lhes um bocadinho assim, e este ano acho que não devia faltar um bocadinho nenhum para passar os Pacers. Costa, fazes o pleno, 4 em linha, em relação aos Pacers? Claramente. Faço a minha opinião na sequência. Eu estava agora tu a falar e estava aqui a me lembrar exatamente, engraçado, que os Pacers estão a fazer uma mímica do que foi a época dos Bulls ano passado, sem o seu melhor jogador, uma defesa de topo, um ataque terrível, e a equipa a ir buscar forças para ir aos playoffs. Se bem que os Bulls no ano passado, mesmo com isto tudo, ficaram em igualdade pontual com o terceiro classificado, mas a fazer tripas de coração com os role players, com a defesa e com um ataque terrível, e
E às vezes uma pessoa quase que arrancava os olhos a vê-lo jogar, mas olha, era como era, mas pronto, é só para lembrar. Eu acho que nesta história toda há uma coisa principal que quero dizer. São boas notícias para quem gosta da NBA, que o Paul George está de regresso. É um magnífico jogador. Ele está a regressar de uma lesão assustadora, mas é uma lesão do qual, ao contrário de ligamentos e afins, é osso e é uma lesão do qual os jogadores regressam bem. Por exemplo, não sei se toda a gente sabe, mas a maior parte deve saber, o Michael Jordan partiu o pé na sua segunda época. E a gente sabe perfeitamente o que é que ele fez depois disso. Se ele estiver perfeitamente recuperado e se tiver que dar para jogar para aí uns 10, 15 jogos nos playoffs, ele só tem que regressar, jogar e Na temporada regular. Sim, 10, 15 jogos na temporada regular. Só tem que regressar a jogar e jogar nos playoffs. A partir do momento que ele estiver saudável e tiver ali uns. Eu não concordo muito com a introdução dele diretamente aos playoffs por causa do nível de agressividade e de basquete nos playoffs. Mas se ele tiver algum tempo para tirar um bocado de ferrugem, para ambientar o corpo a um jogo de NBA, acho muito bem, ele só tem que jogar. Ele vai ter que. As superstars que a gente conhece, a gente classifica-os assim porque são jogadores que têm rendimentos altíssimos de forma consistente. O Paul George com uma lesão como estas e está tanto tempo fora, vai ter dificuldade em ter isso consistente, como vocês falaram, vai ter dificuldade em ter rendimento consistente. Por isso eu não acho que o Paul George vai ser um fator nesta luta dos Pacers para os playoffs, mas é de saudar o regresso deles todos. Eu no início da época não acreditava nos Pacers nos playoffs e acho que era praticamente unânime. É por default, João. Mas Exatamente, é por default. exatamente. Então, E também não acreditavas que os Brooklyn e os Knicks também tivessem. Não, são terríveis por com exemplo, tal. nesta luta, nenhum de nós pensava que não tinham uma equipa, não tinham lá um lugar garantido, e assim só havia um para discutir. E o Charlotte, os Pistons também têm sido. Exatamente. Mas a verdade é que os Pacers neste momento têm muito boas possibilidades de chegar aos playoffs. A verdade é essa. Tu já falaste nos 8-2, são juntamente com o Standard a equipa mais em forma neste momento na NBA. E tem quantas vitórias? 8-2 e tem 8-2 nas últimas 10. E tem 26 vitórias. Isso. Para tu veres, e tem 8-10 neste momento. A questão é que eles estão bem, eles estão a chegar, eles estão a fazer o pico na altura certa. E tem uma coisa importante que, olha, até foi o Luís Lucas que chamou a atenção. O calendário próximo dos Pacers, eles terminam a época um bocado com jogos assim um bocado mais complicados. Mas o calendário agora próximo é um calendário do qual eles podem descolar. E depois que Candeia que vai à frente, sim, exato, isso já vão duas vezes. E eles agora podem descolar um bocadinho das outras equipas. Eu concordo com o que vocês estavam a dizer em relação ao Paul George e a definição dele enquanto jogador determinante para esta luta nos playoffs. Acho que ele deve jogar, mas acho que ele se calhar não vai ser aquele jogador que as pessoas estão à espera, exatamente pelas expectativas. Quando ele entrar dentro de campo, as expectativas vão ser sobre o Paul George, o que é o Paul George. Isso aconteceu com o Rose. E as pessoas têm que estar conscientes que ele esteve parado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Márcio, antes de levares para o intervalo, para além disso, disseram que o Paul George tem 6 a 7 kg a mais de músculo. E as pessoas normalmente acham que os extremos, os shooting guards, ou os forwards, que mais tem 7 kg a mais de músculo, e olham para o LeBron e não sei o quê. Isso é discutível, é um ponto positivo, muito positivo. Olhem para o que aconteceu com o Chandler Parsons e como é que ele apareceu na pré-época, e olhem como é que ele está agora, e vejam se é muito boa ideia, assim de repente acrescentar 7 kg de músculo, os jogadores que andam nos extremos. Exatamente. Que andam a correr de um lado para o outro. É porque é muito engraçado esta história das pessoas que pensam que é uma passarela, está com um caparro, né? Vamos ver o que é que o Paul George faz com mais 7 kg e se as vantagens que ele tinha anteriormente, deslizamentos defensivos, essas coisas todas, se vai funcionar da mesma maneira. Vamos ver. Para já, como o Costa disse, boas notícias para os Pacers, boas notícias para quem gosta de basquetebol, para os fãs da NBA. Mais um excelente jogador de volta, e é isso que nós queremos ver. Nós não queremos ver os jogadores lesionados, seja de que equipa for, nós queremos ver todos os jogadores disponíveis. Portanto, vamos. Diz, Flávio. Desde Filadélfia a gente quer ver lesionados. Ninguém. Nem os dos Lakers queres ver lesionados. Já é o golpe baixo antes de ir para o intervalo, o golpe baixo que eu já estava à espera, mas pronto.
Vamos continuar. Bem, vamos fazer uma pequena pausa, nós regressamos já a seguir. Whoa! Mom took out Dad. Honey, I think you shrunk my pajamas. Looks like he was up late watching NBA on his phone again. Why? Do I look tired? No, you look like Kevin You look Durant. fine to me. Really? He looks fine to you? Go play. Mommy's got some things for Daddy to do. Unlimited NBA from Sprint changes everything. Get truly unlimited data from Sprint, official wireless partner of the NBA. Who makes it? Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do Triplo Duplo. Como falámos no início, vamos agora para o terceiro tema, que é a propósito das declarações do Doc Rivers. O Doc Rivers que esta semana afirmou que se o DeAndre Jordan não fosse o Defensive Player of the Year, o defesa do ano, ele disse que tinham que abrir uma investigação. Tinha que se abrir uma investigação porque não era normal se o jogador dele suposto dos Clippers não fosse o vencedor do prémio. Por isso vamos começar por aí, por comentar estas declarações do Doc Rivers. Vais começar tu, que tu nunca começas e a gente... Então vou começar bem, então deixa-me começar. Eu posso começar já eu. DeAndre Jordan para jogador defensivo do ano? Não, nunca. Jamais. Em tempo algum. Eu queria discordar contigo. Vamos já abrir um processo. E agora puxas-me o tapete? Epá, assim não. Eu percebo o que o Doc Rivers está a fazer. Obviamente ele quer motivar o jogador dele e está a defender o jogador dele, mas e o DeAndre Jordan melhorou nesse aspecto e nesse lado do campo. Ele está um defensor melhor do que era, mas ainda não é o melhor defensor da liga. Acho que ainda está longe de ser o melhor defensor da liga. Enquanto ele continuar a ter os lapsos que tem, ele ainda falha muitas rotações, ainda chega muitas vezes atrasado à ajuda para ser considerado o melhor defensor. O melhor defensor é um jogador como o Marc Gasol, como o Joaquim Noah o ano passado, que eram verdadeiras âncoras defensivas, que eram jogadores que iam sempre dar a ajuda no tempo certo, estão sempre lá para proteger o cesto, estão sempre lá para fechar, estão sempre lá, têm o timing certo nas ajudas, nas rotações defensivas, e o DeAndre Jordan ainda tem muitas falhas de concentração e ainda muitos lapsos defensivos para ser o pilar defensivo, para ser um pilar
de uma defesa de topo. Portanto, acho que não. Portanto, não sei, portanto, eu já comecei, para mim, claramente que não. Eu não sei se algum de vocês. Para mim também acho que não. Acho que é de facto que ele está sempre lá, mas é se estivermos a ver as estatísticas. Mas o que é facto é que a altura dele e o físico conta muito para um jogador estar ali e ganhar tantos ressaltos, fazer tantos abafos, isso tudo. Agora, eu também podia chegar aqui e dizer: o Isaiah Thomas chegou no outro dia, fez 40 pontos. Se o Harden faz 40 pontos e é MVP, ele também tem que ser MVP. Acho que ir pela lógica de o meu faz isto, que os outros também têm feito e ganham, este também tem que ganhar. Acho que ele aí. Flávio, assustaste-me. O quê? Assustaste-me, Flávio. Falaste no Isaiah Thomas e eu pensei que tu ias falar nele para Defensive Player of the Year. Epá, olha que o Brandon Bass não. E tu estavas a falar dos ressaltos. Eu, honestamente, por acaso não falei isto com ninguém, mas eu acho que a história dos ressaltos do DeAndre Jordan está ali uma marosca em ano de contrato. Por exemplo, jogadores como o Griffin, que na primeira época ganhavam 12 ressaltos, podem ganhar facilmente 8, 9 ressaltos. E assim de repente o Griffin cair brutalmente nos ressaltos pós 5 ou pós 6. Foi também desde que o Griffin se lesionou e agora que o Blake. Mas mesmo antes do. É que o DeAndre Jordan começou a ganhar 20 ressaltos por jogo. Neste momento ele é o único jogador que sempre ganhar ressaltos. Mas mesmo antes do Griffin. Achas que a equipa está a inflacionar os ressaltos, os números deles para. Eu só acho muito estranho que um jogador como o Griffin, que pode ganhar 10 ressaltos, pode decair, pode ir para os 8, pronto. Um jogador que geralmente ganha alguns ressaltos e o seu melhor amigo, que é o DeAndre Jordan, que só faz 2 coisas, que é defender, ganhar ressaltos e apanhar lobos, assim de repente, em ano de contrato, um deixa tanto e outro acho assim de repente, é tipo dizendo: olha, este ano é o teu ano de contrato, os ressaltos são todos teus, está descansado que eu agora aprendi a lançar de meia distância e faço outras coisas. Mas olha, é isso mesmo o que tu disseste, é um pormenor importante. O Griffin tem jogado mais afastado do cesto que nunca. Ele nunca jogou tantas vezes na meia distância como este ano. E é daí que eu acho que o decair seja normal. Agora, aos níveis de haver shooting forwards ou até Westbrook, eu acho que o Westbrook está com mais ressaltos do que o Griffin nesta época. Que é daquelas coisas que... Mas ainda assim, olha, falando só pelo Defensive Player of the Year, os olhos não mentem e há alguns motivos pelos quais, por exemplo, jogadores como o Ibaka, que este ano estão muito melhores e que costumam abafar muito mais do que o DeAndre. O Ibaka andou com históricos em termos de blocos elevadíssimos e nunca ganharam os Defensive Player of the Year. Como tu dizes, em termos de rotações, o DeAndre Jordan é daqueles tipos de jogador atlético que devia parar todas, é um exagero, todas as penetrações de pick and roll cá fora e que deixa de propósito o jogador passar por ele para ir apanhá-lo lá ao fundo e dar abafos. Vocês vejam quantas e quantas vezes, e fazia também um esforço, em vez de estarmos a olhar para os afundantes e para essas coisas, quantas vezes os jogadores, é assim, lançar ao pé do cesto é dos lançamentos com porcentagens mais altas. O DeAndre Jordan, apesar de dar 3, 4 abafos, não sei quanto é que ele está a dar para o jogo, 2.3 coisa. DeAndre Jordan, os jogadores ao pé dele, a 2, 3 metros dele, andam a lançar 50% em baixo do cesto. E se compararmos, por exemplo, com o Bogut, ou com os Dwight Howard, ou com os Goberts, o Dwight Howard nos 49-2. Nos tempos em que ele defendia, está por volta dos 30 e tal, 40%. O que é brutal, porque ele é um jogador daqueles que é um stat padding ao contrário. É um stat padding como o Magui também há uns tempos fazia, quando estava bom. O Magui agora que está nas notícias, que é deixar o jogador passar. Quando tem completamente capacidade de parar os bases cá fora e os jogadores exteriores, para tentar ir desarmar. É um jogador como o Márcio defende que falha rotações. Quando apanha jogadores mais experientes no poste, anda a tirar lâmpadas, praticamente. Salta por tudo o que é lado. É um bombeiro, mas é um bombeiro que excede as suas funções. E não pode ser âncora defensiva quando reage por tudo e por nada e quando tentas fazer coisas que se calhar não estão ao teu alcance. Nós estamos a esquecer que ele tem um concorrente como é o Anthony Davis nessas movimentações defensivas e tudo o que ele fez antes da lesão. Acho que comparando os dois, acho que... Mas a questão do DeAndre Jordan é que ele é muito reativo. Ele reage, em vez de ser proativo ao tentar
distinguir penetrações lá fora, tentar com que os jogadores não fiquem fora de posição e com os handicaps que a equipa tem, ele é um jogador que é reativo, ou seja, em vez de fazer a defesa ao contrário e tentar prevenir que hajam buracos por todo aquele lado, reage demais. E isso, um defensive player of the year que joga assim, nem o Marc Gasol fazia isso, o próprio Dwight Howard com os jogadores que tinha não fazia isso. O Dwight Howard é uma boa comparação. Por exemplo, tu falaste do Bogut, que eu falei do Noah e do Gasol, tu falaste do Bogut, que são dois bons exemplos. E o Bogut também é um excelente exemplo de um jogador que não é espetacular, não é vistoso no jogo e não é um jogador, não é um saltitão como o DeAndre Jordan, mas é um jogador que é muito melhor defesa. O Bogut é muito melhor defesa, muito mais discreto, mas está lá a ocupar os espaços de forma muito melhor que o DeAndre Jordan. Mas o Dwight Howard é um bom exemplo pelo estilo físico, pelo nível pela capacidade atlética. O Dwight Howard também era um saltitão, mas era um saltitão e era o melhor defensor da liga, claramente, de longe, naqueles anos em que ele ganhou o prémio. O DeAndre Jordan é um saltitão e que poderia ser um defesa desse nível, mas eu acho que assim, não é pela capacidade física, não é, ou por falta dela, que ele não é um bom defensor. Ele tem para dar e vender. É mesmo, eu acho que é a mesma parte. É a intuição. Ele tem o chip dele não é. O chip dele não é. Por exemplo, olha para o Tyson Chandler, por exemplo. O chip que o DeAndre tem na cabeça e que o Tyson Chandler tem, embora são completamente diferentes. Que é um jogador que está quieto, está a dar indicações, está sereno. O DeAndre Jordan parece que está uma mudança acima dos outros todos que estão à frente dele. Da defesa. Sim, acho que todos esses jogadores que referimos até agora, acho que estão à frente do DeAndre Jordan na luta pelo defensive player. Costa, vais também fazer o pleno nesta? Vou. A frase que eu tenho para o Doc é: sai da bandwagon, deixa de ser estúpido. Eu compreendo o que estás a fazer, mas é o teu jogador, estás a mimá-lo e tal, mas sai da bandwagon, deixa de ser assim. Vai tomar conta do teu filho. Eu acho que isto também é uma estratégia de meter o DeAndre Jordan a focar-se mais na defesa, porque ele sabe que precisa que o DeAndre Jordan seja um bom defensor, precisa da defesa dele para ir longe nos playoffs. Ele não disse que ele era All-Star também. Isto é uma forma, eu acho que é uma forma de colocar pressão. Se ele ao dizer que ele é o candidato ao jogador defensivo, vai colocar-lhe essa pressão de ele agora ser obrigado a estar à altura disso e a defender. E ele já disse que ele era All-Star e já disse também que era o jogador mais importante da equipa. Exatamente. Eu acho que nisso ele tem razão. Ele é o jogador mais importante. Ele precisa da defesa do DeAndre Jordan, ele precisa que o DeAndre Jordan seja um pilar na defesa para eles irem longe. Porque sem isso não vão. Eu acho que é esse o objetivo dele. Eu posso concordar com isso na perspectiva do Bogut de ser se calhar o jogador mais importante dos Warriors. Nesse sentido, mas lá está. O DeAndre Jordan, a questão é que o DeAndre Jordan nem é um rim protector de elite e tem todas as qualidades físicas para o ser. Ele é um gajo que, em termos de números, e por exemplo, vocês podem consultar e agora uma sugestão lá para casa. O site Nylon Calculus tem estatísticas muito interessantes ao nível NBA e tem também Rim Protection, que é uma estatística que eles usam. E o DeAndre Jordan tem números muito abaixo da maioria dos centers. Só para dizer uma coisa, Olani, não, o Griffin ainda tem mais ressaltos que o Westbrook. Quais é que são os ressaltos que ele está a fazer este ano? O Griffin, 7,5. 7,5. O Flávio estava a dizer há bocado, apesar dos números, não é apesar dos números, mesmo os números não confirmam, exato. Não confirmam o DeAndre Jordan como o gajo lá de cima, o Cláudio falou do ano. Exatamente, o Cláudio falou na a percentagem dos adversários no sexto, que são 49,2. O Rudy Gobert tem uma percentagem, os adversários têm uma percentagem de 38%. Vejam só a diferença. São mais de 11 pontos percentuais. O Ibaka, que é um jogador que tem estado muito bem defensivamente a esse nível, está com 41,1, uma coisa assim do género. E o Bogut com 40 também. São diferenças abismais. Atenção, eu não acho o DeAndre Jordan um mau defensor, ele é um bom defensor. Eu acho que vocês têm razão. Há ali falhas de espírito, de mentalidade para se tornar um defensor de elite, mas ele é um bom defesa. E eu concordo com a questão mental de tentar puxar por ele. Mas simplesmente não está lá.
A afirmação do Doc é para dentro e vai ser sempre para dentro, porque ele não pode ser o melhor defensor. Há muitos números, há muitos jogadores. Por exemplo, vocês falaram no Bogut, o próprio Draymond Green é mais candidato a defesa do ano do que o DeAndre Jordan. Ele é ele e o Bogut são das âncoras defensivas da melhor defesa da NBA. O DeAndre Jordan, eu diria, nem sequer é o melhor defensor da sua equipa. Da equipa. Exatamente. Há lá um Exatamente. à frente dele nesse prémio. E também se fala nisso, e também se fala muito nisto, porque o ano passado ficou em terceiro e acho que foi um exagero. O terceiro lugar eu não sei como é que. Como defesa. Há muita gente que diz que o DeAndre Jordan é o Blake Griffin da defesa. Que é o do show, que as pessoas ficam na retina. Não. É assim, o Blake Griffin também não é mau ofensivamente. Eu estou a dizer que em termos do show, lembram-se em anos que a gente dizia, o Griffin, espetáculo. O DeAndre Jordan é neste caso o Griffin da defesa, que é vistoso, e a maneira como ele ganha ressaltos, os números que ele ganha e a maneira como ele desarma lançamentos, etc., são vistosos para a vista. Só que... Mas olha, lá está, mas deixa-me terminar. Eu concordo com vocês em questão ao Rose, e vocês falaram em vários nomes. Falaram no Bogut, eu acrescentei aqui o Draymond Green, falaram também no Anthony Davis. O Tim Duncan continua a ter uma influência defensiva brutalíssima. É um nome que tem que ser sempre mencionado, não seja por mais nada. E o Anthony Davis, vocês já falaram, e queria falar também no outro. Eu sei que os jogadores de perímetro perdem sempre estas coisas, não há hipótese. Mas o Tony Allen continua a ser o gajo que melhor, com melhor porcentagem de roubos de bola, ou seja, o gajo que melhor rouba a bola, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, o gajo que melhor rouba a bola. E depois mais um número em relação a ele. Ele força os adversários a lançar a menos 7 pontos percentuais do que as médias que esses jogadores têm. É muita coisa. O Tony Allen continua a ser um defesa de topo e pronto, para mim pessoalmente, que gosto de defesas de perímetro, sobretudo nesta era, não mencionar o Tony Allen nesta categoria acho errado, e vai sempre perder para os jogadores interiores, por aquilo que a gente todos sabe, mas o Tony Allen continua a ser um jogador extremamente especial neste capítulo. E mais uma vez vai ficar fora dessa luta, injustamente, como tu disseste. Mas a propósito do DeAndre Jordan e de um nome que fazemos a ponte para um dos nomes que tu falaste também, que é o Rudy Gobert, passamos para o nosso último tema, que é esta nova geração de postes que está a surgir na NBA. Alguns postes emergentes, alguns nomes que estão a ganhar relevância na liga. O Rudy Gobert é um deles. Tivemos também o fenómeno do Zito Hassan Whiteside. Agora com a troca para o OKC, o Enes Kanter também está a ganhar mais protagonismo. Desculpem. Tanto protagonismo como o tosse. Se alguém quiser falar de... Olha, eu posso fazer uma pequena introdução em relação a isto. Eu queria dizer só uma coisinha de início. Nós todos sabemos e temos sempre falado que a Liga neste momento tem menos jogadores interiores de qualidade. A Liga é uma liga de jogadores de perímetro, e dada a qualidade na posição, a Liga é uma liga de point guard. Isto tem a ver um bocado da mudança que houve a nível de regras. E isto, o que é que aconteceu? Desapareceu um bocado aquele poste tradicional, deixou de se trabalhar aquele center muito... aquele gajo com... O Donatas Montaiunas. O jogador lá de baixo com grande post-game, com grande trabalho de pés, deixou-se trabalhar nisto. E um dos fatores em relação a isso foi mesmo a emergência de jogadores de perímetro. É que vocês reparem e olhem, por exemplo, hoje em dia já não se trabalham os miúdos que antigamente iam para jogadores interiores. Hoje em dia quase têm habilidades e trabalham como jogadores exteriores. Vocês basta olhar para o Kevin Durant, que é um gajo que tem 2,10 m, que numa outra altura iria trabalhar o corpo, ia trabalhar para ser um center ou um power forward. Vocês sabem que é um jogador que dribla, que lança, que faz tudo de forma exterior. A partir do momento que os miúdos deixaram de querer estar lá dentro, a posição foi deixada um bocado ao abandono. A culpa é do Jordan.
A culpa é do teu amigo Jordan. É possível, é possível. Bem, pessoal, desculpem lá. E é bom desculpem ver, lá. não há problema, Acho que- isto também ajuda para a introdução. E é bom ver, estarmos a aparecer alguns jogadores que vamos falar agora na Liga, que são jogadores interiores que estão a aparecer com qualidade, que podem fazer mudar um bocado a sensação de que já não existem jogadores. E isto acompanhando um draft que aí vem, que é de 2015, que também está aparentemente cheio de jogadores na posição center, que poderão ser interessantes no longo prazo. Poderão vir aí mais alguns postos de Estás qualidade. Sobreviveste? Estou de volta. Vou tentar não me engasgar, ver se consigo terminar o programa. Falávamos do Gobert, do Hassan Whiteside, do Enes Kanter, outro nome que tínhamos aqui também, o Yusuf Nurkic, que este é ainda menos conhecido e ainda também tem jogado menos. Mas é um jovem também que com muito potencial e que poderá ser um bom posto no futuro. Qual destes para vocês é o que tem mais potencial e daqui a 3, 4 épocas será algum deles será um dos melhores postos da liga? Vocês veem algum destes ou outro que eu, para além destes, a ser um poste All-Star, eventualmente? É interessante, agora nós parece que vemos duas escolas, que é a escola mais europeia dos Nurkic, dos Donas Montaiunas, dos Vucevic, etc. E a escola americana... Diz. Deixa estar. E a escola que é a escola mais tradicionalista, em que os postos jogam mais. E depois temos a escola dos postos americanos, dos DeAndre Jordans, dos Whitesides, o próprio Gobert, que é europeu, mas encaixa mais naquela visão do posto atlético e do posto dos Dwight Howard e dos postos que vão nessa linha. O que é interessante, as regras nunca vão deixar que os postos de agora sejam como os postos de antigamente, a não ser que eles sejam daqueles postos que jogam de frente para vocês, como o João disse, e que sejam daqueles postos disfarçados. Agora a questão... Mas o DeMarco, nós não falámos nele, mas também pode ser considerado pode entrar neste lote. O DeMarcus Cousins tem 24 anos, portanto ainda... Certo, é novo, mas é uma certeza, digamos Sim, assim, que chama de esse certeza. não é já um posto emergente, porque esse já é um jogador, lá está, já é uma certeza e já é Um All-Star. um All-Star, exatamente. E o próprio DeMarcus Cousins, se ele não tivesse 2 metros e muitos e não pesasse 150 quilos, tu muitas vezes dizias que as maiores inspirações dele são os jogadores exteriores. A maneira como ele quer jogar, a maneira como ele defende, a maneira como ele olha para o jogo, muitas vezes parece que ele tem o chip de jogador exterior e não de jogador interior. O que é engraçado. Então, qual destes é que tu vês com mais potencial? Sim, defensivamente tens o Gobert, que é completamente um freak da natureza. É tudo aquilo que o Javal Magui devia ser neste momento e não é. É um freak da natureza. E é um freak da natureza que aparentemente sabe onde é que tem que estar e sabe o que é que tem que fazer. É um jogador bastante novo ainda que parece que está a evoluir a um ritmo muito rápido. Temos o Hassan Whiteside, antes de ontem, jogou contra os meus Lakers e os ressaltos contestados, ele anda a fazer 20 e tal ressaltos a falar por cima das pessoas, não é aqueles ressaltos que ele ganha sozinho. Na defesa, as rotações, anda a dar abafos sem tirar os pés do chão, é enorme. Honestamente, não te sei dizer o que é que tem mais futuro deles sem ser o Cousins, que é esse, como o João disse, é uma certeza. Esse já não. Esse não vai fugir. Mas a posição está a ser reinventada, vem o Okafor, o Embiid também deve estar aí para as curvas, por isso... O Noel também? Noel é uma questão de esperar e é uma questão de ver. E só para terminar este tema, eu fiz um post aí há uma semana ou duas em relação a isso. É muito interessante ver as pessoas que andaram os últimos 5 ou 6 anos a falar mal do Dwight Howard e depois vanglorizam e gabam jogadores como o DeAndre Jordan, como o André Drummond, que não falámos, esses jogadores que basicamente fazem tudo aquilo que foi criticado pelo Dwight Howard, que não tem post moves, só ganha ressaltos, só acaba ao pé do cesto, só afunda, falha lances livres. É um bocado engraçado ver esta tendência que pelas mesmas características... De ver vários Dwight Howards agora. Exato, pelas mesmas características, uns levam palmas e outros, este gajo aqui na minha equipa não jogava porque faz isto, aquilo e outro. É interessante, na minha opinião. Flávio, qual destes nomes todos que falámos é que tu vês com mais futuro? Eu também vou mais pelo Rudy Gobert.
Acho que de facto é um jogador que tem uma maturidade diferente do Whiteside. O Whiteside, nós vemos a forma de jogar é mais underground, digamos assim, um jogador como o Landim disse que vai a todas de uma forma pouco cerebral, digo eu. E vejo um potencial psicológico mais do que o qualitativo. Quando diz vai a todas as porradas, certo? É isso que Exato. dizer. Enquanto o outro se calhar vai mais pela certeza e pela racionalidade. Mas acho que por isso, também porque a qualidade está lá, acho que a maturidade também é um ponto importante e acho que aí ele tem mais futuro. Mas acho que essa questão temporal que o João também falou, de termos passado aí algumas épocas que tínhamos de facto esse déficit na posição de 5, que quando aparecia um bom era carregado de dinheiro porque tinham que guardar, porque era de facto uma posição que nem sempre conseguia ter um jogador com grande qualidade. Acho que se calhar é provável que na América tenha sido um bocadinho mais desleixado esse trabalho nessa posição, mas vemos que na Europa, e estes nomes que estão agora a aparecer, é um trabalho que se calhar não foi deixado ao acaso e vemos que muitos deles vêm daqui e aqui esse trabalho praticamente sempre foi valorizado. Mas acho que sim, acho que todos estes nomes que nós falamos vão ser certamente grandes nomes no futuro e quero acreditar que vamos deixar de ter uma liga mais virada para os point guards e que este jogo interior seja mais valorizado, porque também não podemos olhar mais ao ataque dos point guards e à mecânica de fazer jogar que eles têm, mas que tem que ter alguém para os parar do outro lado e é assim que o jogo também é feito e acho importante estes nomes e também os que falámos, o Embiid e todos os outros que vêm aí, que se espera que venham aí, não vamos apanhar aí Bennett e coisas do género. Mas acho que sim, espero certamente que possamos ter aí uma nova era de grandes centers. Vocês não acham que isto peca pela comparação? Porque estivemos habituados aos cheques, etc. E agora apanhamos gajos como o Cousins. É porque se nós formos olhar para a liga e assim só assim de repente, Drummond, Jordan, Paul Gasol que joga a center, DeMarcus Cousins, Tyson Chandler, Marc Gasol, temos o Drummond, temos o Noah. Para mim peca por comparação, mas porque eu assisti a outra era e uma era carregada de centers. Mas uma época carregada. Não quer dizer que sejam tão maus, mas não são tão bons. Foi uma exceção, nós também apanhámos os anos 90 foi ali uma fase também anormal em que tínhamos... Anormal, carregada. É um pouco o que acontece agora também com os point guards. Agora estamos a viver uma era e uma fase em que temos ali muitos bons point guards, muitos bases que muitos deles vão ser dos melhores que vamos ter. E muitos quer dizer 25. Mas isso também foi uma questão do jogo evoluir para isso, Márcio. O jogo evoluiu para ser mais rápido, para ser mais livre do que era antigamente. E isso obviamente que favorece jogadores de perímetro, favorece um LeBron James, favorece um Russell Westbrook. O jogo, e lá está, isto partido do Jordan, isto tudo partido do Jordan. A evolução, a liberdade desculpa. Eu acho que essas coisas também, assim, estão interligadas também com os jogadores que tens. Ou seja, por um lado, o jogo evolui para uma determinada direção e aparecem mais jogadores assim. Mas por outro lado, o contrário também acontece, que é, por ter jogadores assim é que o jogo evolui. Portanto, há sempre este paralelismo. Nós não sabemos se é por o jogo evoluir que há mais jogadores assim, ou se por haver jogadores assim é que o jogo evolui para essa direção. Eu acho que é. Queres que eu te diga porquê? Queres que eu diga sinceramente porquê? Assim, nós agora, porque o jogo evolui também para os jogadores que há disponíveis. Porque assim, se aparecesse agora um Shaquille O'Neal, um miúdo como o Shaquille O'Neal, se aparecesse outro, a equipa iria jogar. A equipa mas será que ele tinha o mesmo impacto que o Shaq tinha na altura? A questão ia ter mais porque não iria ter a concorrência que tinha. Sim, mas tu estás a dizer o que é que veio primeiro? A linha ou eu acho que isto são fases do jogo. Assim, são evoluções. O jogo passa por estas evoluções e por estas. Tens uma altura que é assim, depois tens uma altura que as coisas que acontecem o contrário. Portanto, estes não são altos e baixos, mas estas mudanças e estas reviravoltas do jogo, eu acho que faz parte. É normal. Assim. Agora,
nós tivemos o Jordan, depois tivemos o Dirk Nowitzki, também foi um dos responsáveis por jogadores interiores que jogavam no perímetro e que lançavam de fora, e depois começou a ser essa a norma. Toda a gente, quando aparece um jogador que tem sucesso de uma determinada forma, as pessoas começam a querer jogadores desses e o jogo começa a ir nessa direção. Mas depois isso acontece até aparecer outro jogador que muda o jogo para outra direção qualquer. Portanto, andarmos nestas evoluções e mudanças no jogo, acho que vai continuar a acontecer. Foi como o João disse. Quando aparecer outro poste que ninguém o consiga a jogar de costas para vocês e que ninguém o consiga parar, as pessoas vão querer esse jogadores assim e esse estilo de jogo. Portanto, vamos andar neste Marcos, deixa-me só dizer uma coisa. A evolução que o jogo teve, e eu percebo o que estás a dizer, mas eu discordo. Acho que neste caso foi mesmo o ovo, não foi a galinha que apareceu primeiro. Acho que foi mesmo a mudança de jogo que levou ao aparecimento de jogadores. E um exemplo que eu te dou claro disso é o Kevin Durant. E é aquilo que eu estava a falar quando estavas a tosser. A questão é que tu não passaste dos anos 90 de um jogo que não tem 3 segundos defensivos, que não tem one check, que tem one check, para haver uma era em que tu tens point guards de topo, de elite, a arrebentar com tudo e todos. Tu passaste ali uma travessia. E essa travessia foi, a partir do momento em que tu introduziste umas regras, umas determinadas regras, e essas regras foram claramente para libertar. Para condicionar uns e para favorecer outros. Exatamente. Nem só para ajudar, é para condicionar um lado e para favorecer outros. Quando tu apareces com uma regra que facilita depois a vida, por exemplo, um Kobe Bryant, facilita a vida a um Allen Iverson, e eles aparecem a arrebentar tudo, numa geração a seguir, e estamos a falar que é agora, tu parece-te esta quantidade inacreditável de point guards de topo que rebentam com tudo e com todos, fisicamente, em velocidade, num jogo muito mais aberto. Então não foi. Havia aquele conjunto de grandes point guards ali e por isso o jogo evoluiu para ali. Não, tu tiveste uma alteração de regra que deu a volta e fez surgir, passado uma geração, jogadores como o Kevin Durant, como o LeBron James, como os enormes point guards que nós temos hoje em dia. E isso, o que eu estou a dizer, eu percebo o que estás a dizer, eu concordo também com o que estás a dizer. O que eu estou a dizer é que o contrário também não pode ser certo. Não, certo, mas eu estou a dizer que neste caso específico parece-me lógico. O jogo evolui, mas se tu não tu tens ali uma pool de talento na posição como nunca tiveste antes. É óbvio que isso foi porque o jogo evoluiu para aí, houve mais e surgiram mais jogadores. Mas podias ter o jogo a evoluir para aí e não ter jogadores tão talentosos naquela posição. Mas um faz o outro. Porque imagina, mas é verdade. Se começarem a aparecer miúdos com talento a postes jogadores a jogar de costas para vocês, mais miúdos desses com talento, o jogo também vai naturalmente mudar para aí. Mas as regras continuam a privilegiar jogadores que continuam as mesmas. Essa questão é assim. Imagina que tu amanhã voltavas a implementar o end-check e a defesa zona e os 3 segundos deixavam de existir. Começavas a ver o Vucevic e o Cousins a fazer 30 pontos e começavas a ver gajos como o Isaiah Thomas, que agora ninguém o para porque o gajo é 50 km por hora, entra para dentro do cesto, leva uma pancada, cai para o chão, opa amigo, segue. É normal, mas pronto, acho que podemos todos concordar que foi o comissário Stern que mudou as regras para o Jordan ser o melhor de sempre e que lixaram isto. Não, mas andamos aqui, fomos a desviar o tema. Costa, para terminarmos, já estamos a passar o tempo. Agora já não tens tempo para desenvolver. Agora vais ter que dizer Não, mas eu também vou falar muito rápido. Muito rapidamente. Em ser All-Star, eu diria que o fato de ser All-Star, se calhar o Enes Kanter. O Enes Kanter é um jogador que vai se destacar de forma ofensiva e a gente sabe que isso é sempre mais importante. Em termos defensivos, o Rudy Gobert, como o Cláudio disse, é um freak de natureza. Acho que é o segundo, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, mas acho que é o segundo jogador com a maior envergadura de sempre. O outro foi um tal de Ndiaye que apareceu há uns tempos, que não deu nada, mas este miúdo é realmente um freak e como também disseram, tem bons instintos. O Whiteside está a arrebentar com tudo. Se ele continuar e não repetir erros do passado, este miúdo tem futuro e vai ser muito difícil no verão de 2016, perante as especificidades do contrato dele,
os Heat se conseguirem mantê-lo. São 3 jogadores para dar atenção. O Claudio falou bem no Andre Drummond, que foi um jogador que a gente não falou aqui. O Nurkic também é um gajo que pode ser muito engraçado em termos de jogo de pés, de post-work e de jogo ofensivo. E para além disso, lá atrás também cumpre minimamente. Ele está a destacar mais a bloquear lançamentos, mas vamos ver o que é que ele vai dar nesse aspecto. Há alguns projetos interessantes. Depois temos este draft que vai ser muito engraçado em termos de centers. Temos, por exemplo, o Karl Towns e o Okafor à frente, mas existe muitos ao longo da primeira ronda. Acho que pode ser uma altura engraçada para aparecer jogadores para a posição center. Vamos ver o que isso faz ao jogo. Muito rapidamente, só para terminar também, eu concordo plenamente com o que disseste. Eu acho que o Gobert é claramente o jogador com mais potencial defensivo. O Kanter é o jogador com mais potencial ofensivo. O Whiteside eu acho que não tem um teto tão alto como os outros, porque também é um jogador mais velho. Ele já tem 25 anos. O Gobert e o Kanter têm 22, portanto eu acho que o teto dele não é tão alto. E ele não vai ser muito... Provavelmente ele vai descer um bocadinho à terra e vai ficar ali... acho que não vai ser tão bom como tem sido agora, mas também não vai ser tão mau como antes. Ele evoluiu bastante e acho que vai ser um bom jogador. Mas eu acho que tanto o Gobert como o Kanter têm um teto mais alto. Para terminarmos, vamos como habitualmente ao UAU da semana. Nami, diz-nos então o teu UAU desta semana. O UAU da semana vai para além, como se para o Dominic Wilkins, um jogador que foi marginalizado naquela cerimónia dos 50 melhores jogadores de todos os tempos. Muita gente achou que ele devia estar lá, ele, Bob McAdoo, etc. E que vai ter uma estátua agora à porta da Philips Arena, do pavilhão dos Jogos. Por isso, não foi celebrado por um lado, vai ser celebrado por outro, e é muito merecido. Embora seja imitar os Lakers e os Bulls, nós não nos chateamos e o homem merece. Estátuas para toda a gente. Podem haver estátuas em todos. Kendrick Perkins quando se Flávio, o teu. Bem, o meu alvo vai ser a novela Ray Allen, continua, e desta semana tivemos o agente do Ray Allen a dizer que ele não vai regressar esta temporada e que vai esperar até ao verão para decidir então aí se regressa. O que me deixa um bocadinho curioso, porque um jogador que tem 40 anos, que teve as propostas e tem meia liga quase atrás dele e tem propostas extremamente aliciantes e não volta, vai voltar no verão. Aposto contigo que ele anda com luvas o ano todo, luvas daquelas de lavar a louça, que é para não estragar as mãozinhas, que aquilo ali é só tirar a luva. Quem o acompanha sabe que ele agora está mais voltado para o golfe. E eu acho que ele está a descansar e sinceramente ele está à espera que os Celtics tenham uma equipa em condições para voltar. Também acho que sim, mas sinceramente eu acho que é complicado. Vamos ver se voltamos a ver o Ray Allen a jogar na NBA, ou se ele depois não diz, olha, estou a gostar do descanso e isto para mim acabou de ficar por aqui. O que era mau final. Costa, o teu UAU desta semana. Ora bem, eu há pouco já saudei, nós todos saudamos o regresso do Paul George, que parece estar iminente. Agora vou saudar o regresso do Craig Sager. Vocês todos, de certeza que o conhecem, é um jornalista muito conhecido nos Estados Unidos, e ele é conhecido exatamente por usar uns fatos muito estranhos, muito originais, e é a cena dele. Ele teve a lutar com problemas de saúde, e parece que vai estar de volta, e a NBA inteira esteve com ele durante este período. Houve muitas manifestações de todos os quadrantes da liga, e é bom ver o homem recuperado com a sua saúde e poder voltar ao trabalho que tanto gosta, e nós todos podemos ficar novamente encadeados com o sentido de moda do Craig Sager. Uma das personagens mais coloridas da Westbrook passa a número 2. O Westbrook passa a número 2 dos bem-vestidos agora, outra vez. Vamos voltar a ter a novela, a história de amor entre ele e o Popovich. Pronto, exato.
Mas falaste do Westbrook e passando ao meu wow para terminar, o meu wow é exatamente o Westbrook, o Russell Westbrook que voltou na quarta-feira depois da cirurgia ao rosto para reparar a fratura no rosto. Ele regressou e continuou a fazer o que estava a fazer até aí nos últimos jogos, que era fazer triplos-duplos. Fez mais um triplo-duplo, quarto triplo-duplo consecutivo. Desta vez fez 49 pontos, 16 ressaltos e 10 assistências. Ele meteu a máscara e fez um jogo de super-herói. E foi o primeiro jogador desde 1989, desde o Michael Jordan, que ninguém fazia 4 triplos-duplos consecutivos. Só por curiosidade, o Michael Jordan em 89 fez 7 triplos-duplos consecutivos nessa temporada. E é curioso que essa streak acabou ontem com os Bulls. E estejam descansados que também que não falámos dele esta semana. O João a tentar fazer futurologia. Vamos ver se conseguiu ou se falhou redondamente. E era isso que eu estava a dizer, estejam descansados que nós não falámos dele esta semana, porque estamos à espera para a próxima semana, quando ele tiver 8 triplo-duplos, para falarmos com mais calma sobre ele. Por isso, fica para a semana. Não dá, falhou, olha, paciência, acontece. Chegamos assim ao fim, já sabem. Enviem-nos continuamos a receber os vossos e-mails. Se quiserem participar no próximo episódio do Triplo Duplo, enviem os vossos e-mails para tripleduploportugal@gmail.com. Portanto, cá ficamos à espera. No próximo programa vamos então ter a participação de alguns dos nossos seguidores. Portanto, marcamos encontro aqui na próxima semana. Até lá e bons cestos.